Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, pessoal, então vamos aqui dar continuidade à nossa jornada de robótica, né? Eu digo dar continuidade porque nós já tivemos aí algumas aulas. Essa é uma aula assíncrona, né? Mas nós já tivemos aí aulas assíncronas, porém só com o arquivo, né? Mas aí mas foi uma revisão de associação de resistores, certo? Que é muito, mas muito fundamental, né, para os nossos estudos lá de robótica. Isso vocês vão ver lá mais adiante aí, certo? É cano curto, né? Cano curto, a gente tem aí um período, parte de um período aí para nosso período vai até janeiro, né? Então a gente é cano curto, certo? Eu imagino, eu não olhei ainda o Google Classroom de vocês para ver o resultado, vou já olhar, mas eu imagino que vocês já enviaram a primeira lista da revisão, e como, na verdade, os senhores não me consultaram sobre dúvidas, então deve ter sido chuchuzinho, né? Aí hoje a gente vai dar o pontapé para o capítulo 3, 2 já, né? Na verdade é 3. Quando eu falo aula 1, aula 2, aula 3, na verdade são revisões, ok? Que nós estamos fazendo, ok? Então, a revisão, a aula 1, ou o capítulo 1, é a revisão de resistores em série. Aula 2, que foi o capítulo 2, revisão de resistências em paralelo, né? E aí teve uma lista que os senhores já fizeram e provavelmente, e teoricamente já entregaram, certo? E aí a gente vai dar continuidade hoje, efetivamente, com o assunto de robótica, uma introdução teórica, certo? Que aí seria nosso capítulo 3 já, aula 3. Eu acho que está como aula 1 no arquivo que eu mandei para vocês, mas é isso aí, a gente se arruma, né? Bom, pessoal, então deixa eu compartilhar aqui a nossa aula, certo? Apresentar aqui, ok? Vamos lá. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, antes de nós efetivamente começarmos a nossa aula, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só repassar rapidamente uma situação aqui para vocês, ok? Aqui na nossa aula, por exemplo, na nossa aula. Peraí, só um minutinho. Aula 0 aqui. Aqui. Ó. Então foi essa a nossa primeira aula, que é a aula 0, aula introdutória, né? E aqui, pessoal, olha só, vejam bem, a gente tem nossas aulas de segunda e quarta, no mesmo horário, certo? A partir das 20h40, tanto na segunda quanto na quarta, certo? Eu sou o professor Antônio Carlos, né? Então, aqui, pessoal, só gostaria que vocês atentassem aqui, né? Que a gente tem, nesse período, certo? A gente tem 90 para 10, né? 90% assíncrona, 10% síncrona, ok? 10% síncrona, certo? Então, esses são os dados a nosso Google Classroom, nosso Google Meet, para as aulas ao vivo, certo? Então, vai ser esse link, ok? E aqui o link do nosso Google Classroom e a respectiva senha, ok? O nosso livro mais à frente aqui, né? E aí nós passamos essa aula, que tem meta, né? Os objetivos, o conteúdo, ok? Certo? Mais uma vez aqui reforçando a aula 90% síncrona, 10%, 90% assíncrona, 10% síncrona, certo? Ok, pessoal, então vamos lá. Aí,
Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Aula 1, né? Seria a aula 3. Onde nós vamos ver a introdução, né, de robótica. Vamos hoje falar para a introdução de robótica, ok? Deixa eu só consertar aqui que faltou o item aqui de introdução de robótica, né? Mesmo, né? Traz esse cara aqui para cá. E aí faz a introdução. Né? Toda em maiúsculo. Página inicial. Maiúsculas. Beleza. Top. Introdução. Certo? Que aí hoje, essa gravação de hoje, introdução, aí depois a gente vai ver uma parte aqui de mecânica, controle de manipuladores mecânicos, ok? Que é a robótica industrial, que vai ser o nosso foco, certo? E algumas notações, alguns conceitos, certo? O objetivo é identificar os tipos de robô, né? E os termos utilizados em robótica, certo? Aí, pessoal, a robótica, na verdade, ela advém, né, da evolução natural da automação industrial, né? Então, cuja história, automação industrial, cuja história se caracteriza por períodos de rápidas mudanças. A partir do advento, né, da automação, desde a automação mecânica, automação industrial, os teares mecânicos que culminaram na primeira revolução industrial. Então, essa mudança, essa automação, na verdade, ela vem assim com mudanças muito rápidas, e com o advento da tecnologia, com o advento da computação, essas mudanças elas estão cada vez mais rápidas. E agora, com a indústria 4.0, com a IoT, ou seja, essa velocidade ela tem se multiplicado de uma maneira exponencial, certo? Isso causa, né, ou talvez isso pode ser a causa, ou mesmo a consequência, né, de tais períodos das mudanças técnicas. Elas estão diretamente ligadas a essas causas, né? Talvez isso seja a causa, né? Ou até mesmo a consequência, né? Nesses períodos de mudança, de automação, que elas estão intimamente ligadas à economia mundial, né? Se a gente for filosofar aqui um pouco, toda a mudança tecnológica, mudança social, mudança política, na verdade, ela está diretamente ligada à economia, certo? A economia. A economia, na verdade, é que dita tudo, ok? Dita realmente tudo, né? E aí, com essa evolução, a gente chega no robô industrial. A gente está fazendo aqui uma rápida introdução, né? Com toda essa evolução da robótica, aí nós temos o advento do robô industrial, certo? Então, o uso do robô industrial, né, que se tornou identificável, né, como dispositivo a partir da década de 60, ok? Então, ou seja, aquele robô industrial, propriamente dito, com manipuladores, a partir da década de 60, pôde-se identificar ali os primórdios do robô industrial. E a gente vai ver que a robótica, na verdade, ela já vem há longo tempo. Porque já dando um spoiler dos próximos slides, o que é robótica? Robótica é automação computadorizada, não necessariamente um robô, um braço mecânico, né? Um robô que anda ali, não necessariamente apenas isso, certo? Isso faz parte de robótica. Mas robótica é todo controle, todo controle advindo de
computador, de um computador não industrial, mas de um computador programável, certo? Programável. Então, e essas tecnologias, elas estão levando a automação industrial, né? Estão levando a nossa automação industrial para outra transição, né? Cujo escopo ainda é desconhecido, como nós falamos, né? Então, todo o aparato tecnológico que nós temos hoje, a IoT, certo? Internet das coisas, ok? Que culmina na indústria 4.0, isso vai levar a automação industrial, né, para uma transição cujo cenário, cujo escopo dos projetos é totalmente desconhecido, né? Totalmente desconhecido, certo? Então, nós estamos vivendo, na verdade, eu diria que nós estamos vivendo basicamente a quarta revolução industrial, que é a inteligência das máquinas. Nós temos a IoT e IA, né, que a gente leva realmente para a quarta revolução industrial. Então, ou seja, como nós falamos, né, ali pelo meado dos séculos XVIII, ali nos anos 1700, quando culminou, na verdade, a primeira revolução industrial, e o fato, realmente, a mola propulsora dessa revolução, o marco do início dessa revolução foi as máquinas a vapores, né? E aí, quando você estuda a primeira revolução industrial, lá em história, ali no ensino fundamental e médio, né? Você vê ali que existem algumas máquinas, como o tear mecânico de Taylor, foi ali o marco dessa primeira revolução industrial. Ali já havia uma automação, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? As máquinas a vapores elas passaram a ser a proporcionar, né, trabalhos que era 100% artesanal, né, e trabalhos já não 100% artesanal, já com auxílio de máquinas. Então, ali, a Revolução Industrial começou ali, a automação industrial começou ali, aí começou ali a robotização, né, vamos dizer assim, robotização de algumas atividades que outrora eram 100% manuais, artesanais, certo? E aí nós temos a segunda Revolução Industrial, que é aproximadamente um século depois, né? Pouco menos de um século depois, né? A Revolução Industrial, ali nos anos 1800, lá no século XIX, e o que culmina a Revolução Industrial é exatamente o advento a segunda, o que culmina, né, o ponto marco inicial, a mola propulsora da segunda Revolução Industrial é o advento da eletricidade. Né? Eletricidade, ali, opa, agora aquilo que era movido a vapor passa a ter ali a agregação da eletricidade, né? Que realmente o impulso foi muito grande. Nível, né, de automação industrial, as máquinas começaram a girar com engrenagens, né, alimentadas a partir de tensões elétricas, né, de circuitos elétricos. Isso ali foi um salto para a tecnologia muito grande, ok? E aí nós temos toda ali aquela, vamos dizer assim, aquela confusão, aquela briga, né, ou seja, entre o Graham Bell, né, e o Tesla, né, onde nós temos que a maioria das ideias em termos de eletricidade magnética, né, do Tesla, acabou sendo, existem histórias que acabaram sendo escondidas, né, porque o que se aliava-se ali? Aliava-se a eletricidade à indústria do petróleo. E as ideias do Tesla, o que vai acontecer? A geração de energia, a proporção de energia ia dispensar totalmente ali o uso dos combustíveis fósseis. Então, naquela época, a indústria mais rica era a indústria do petróleo, né? Então, não interessava para aquilo que nós vimos no slide anterior. Olha, tudo é movido, né? Tudo é movido o quê? Pelo fator econômico, né? Tudo é movido ali pelo fator econômico, né? Então, quem dominava ali naquele momento era a economia de petróleo, certo?
Então, as ideias do Tesla, né, da indução magnética, da eletricidade a partir da indução magnética, né, não interessava economicamente naquele momento, porque ia acabar o negócio do grupo dominante, né, que era a indústria de petróleo, certo? Então, aí vocês leiam depois a questão da história do Tesla, que vocês vão ver que ele foi assassinado, que existem teorias que ele foi assassinado, eu não estou afirmando, existem teorias que ele foi assassinado, existem teorias, né, que os projetos dele foram jogados fora, certo? E foram resgatados depois. Hoje nós vemos, por exemplo, com o carro elétrico, com as induções magnéticas, nós vemos que as induções magnéticas elas estão sendo utilizadas hoje, né? E a gente vai já chegar aqui, mas por quê? Porque elas são extremamente necessárias, né, para o uso das demandas tecnológicas atuais, certo? Então, ou seja, até mesmo, por exemplo, os grandes barões do petróleo, né, eles estão utilizando já essas tecnologias, porque os carros autônomos, certo? Mas a gente vai chegar lá. Antes disso, né, nós temos a terceira revolução industrial, que o marco é o advento da computação, ali mais ou menos 1940, 1930, ok? 1940 aproximadamente, né, 45, que é o marco, um dos marcos principais é o ENIAC, né, que é o primeiro computador, é o marco do primeiro computador eletrônico, né, conhecido, né? Então, e aí explodiu muito, realmente a eletrônica, na verdade, o advento do transistor, né? E aí a miniaturização cada vez maior, né, dos componentes dos circuitos eletrônicos, dos componentes eletrônicos, proporcionaram a terceira revolução industrial, certo? Que vem todos os dispositivos, computador, celulares, né? E aí nós vemos realmente ali, se você for ver, o maior período de tempo entre uma revolução e outra, a terceira revolução industrial, é o período onde nós somos contemporâneos dessa revolução, ok? Então, para os mais antigos, por exemplo, como eu, a gente viu os primórdios dos computadores, né? Ali a gente no início de tudo, a gente usava ainda disquete, você não sabe nem o que é disquete, né? Para muitos aí disquete só é aquele chicletinho lá, não, mas aí tinha um armazenamento, né, de dados, aquele disquete. Por exemplo, para instalar o Windows, a gente usava 4, 5, 6 disquetes ali, pra vocês terem uma ideia, né? E esse impulso foi muito grande. E aí aqui a robótica já existia aqui. Existia automação muito forte, né? Isso proporcionou também as robóticas automotivas, né? As robóticas industriais, perdão, os robôs, né, industriais, certo? E aí, essa evolução chega hoje, aí o que chegou? Chegou a miniaturização, foi tão grande, o avanço da internet, o avanço tecnológico, né? O IoT, mais a inteligência artificial, ela foi tão grande que chegou a miniaturização cada vez maior das coisas, entendeu? Então, o que está marcando, na verdade, a quarta revolução industrial, não existe ainda uma data cravada, mas eu imagino, pessoal, que alguns autores já colocam aí a revolução industrial a partir da internet das coisas. Internet das coisas já vem se falando aí há algum tempo, né? Mas eu imagino que daqui a alguns anos vai se cravar como um marco da quarta revolução industrial ali, realmente o avanço do IoT, o avanço da indústria 4.0, que ali é por volta de 2010, né, 2009, por ali. É uma suposição minha, pelo que eu leio, pelo que eu vejo aí de alguns autores, certo? E essa revolução industrial, essa inteligência, né, da quarta revolução industrial, né, que é proporcionada pelo IoT, que é a internet das coisas, né, aliada à aprendizagem de máquina, ok? Aliada à aprendizagem de máquina, certo? Então, ou seja, o IoT com aprendizagem de máquina, onde os dispositivos
se conversam entre si, né? Eles se conversam entre si, e nós temos ali as casas automáticas, os smartwatches, os carros autônomos e aqui os dispositivos, né, os robôs industriais, ok? Então, todo mundo se conversando entre si, gerando dados, né? Jogando os dados, jogando os resultados, né? Nas nuvens para ser consultado a qualquer momento por outras máquinas, ok? A ideia aqui do IoT, na verdade, é não ter intervenção humana, né? Nenhuma nessa manipulação de dados, né? Até aqui, esses dados eram completamente automáticos, ainda muito automáticos, muito automatizados, mas, por exemplo, para a manipulação de dados, para a geração de gráficos, alguma coisa, existia ainda uma certa interação ou uma certa manipulação humana, né? Aqui não. Aqui todos os relatórios, ou seja, os dados eles são coletados, eles são armazenados ali em um servidor, né? Que geralmente é numa cloud, é numa nuvem, ok? E se eu precisar, né, gerar todos o tratamento, né? O tratamento, a modelação e o tratamento desses dados, né? Em resultados, né? Eles são totalmente autônomos, autoaprendizáveis, né? Com a inteligência artificial aí, né? Com a aprendizagem de máquina, certo? A máquina se aprende sozinha, certo? Então nós podemos dizer que os marcos das revoluções industriais, primeira, segunda, terceira revolução industrial, e hoje nós estamos sim vivendo a quarta revolução industrial, né? Só falta ter ali um marco histórico, mas como eu estou cravando, a gente vai já ter nos próximos aí, nos próximos anos, né? Ou nos próximos dias aí, quem sabe, né? Já as próximas edições dos livros de história, as próximas edições dos livros de tecnologia já vão cravar ali uma data da quarta revolução industrial, certo? Então, esse advento, ele naturalmente, né, que ele vem também fortalecendo a robótica, né? A robótica, ela está totalmente incluída, né, inserida de uma maneira intrínseca, né, nesse contexto aqui da evolução tecnológica das revoluções industriais, ok? E o que seria a robótica? O que seria a robótica? O que é robótica, né? Então, a palavra robótica, ela logo nos traz o pensamento, né, de robôs. Robótica é só robô, né? Aqui ali num futuro não muito distante, né? Não muito distante hoje, né? Um robô ali humanoide, né? Ali no futuro, capaz de viajar no tempo, né? Vamos filosofar aqui, né? Que se reproduz aí humano como é aqui no Exterminador do Futuro, né? Ou então um robô futurista ali, né? Ou seja, uma pessoa que estava ali praticamente morta, né? Foi fuzilada e tal, mas aí a robótica ela pode transformar, né? E salvar a vida desse cara, e ele ficar aqui, né? Um robô aqui totalmente um ser humano máquina, né? Um ser humano máquina ali, um humanoide, né? Mas com pensamento, né? Com pensamento humano controlado por microchips e aí todo o corpo dele aí controlado aqui por partes cibernéticas, né? Então, robótica não é só isso, né? Ou então, né? Um pouco mais realista, né? Ou seja, um carro aqui autônomo, totalmente inteligente, né, que pode capturar aí, juntar pedras e tal. A gente já sabe que os rovers, né, que estão andando por Marte, eles têm essa capacidade, isso aqui é natural, mas aqui com uma inteligência praticamente própria, né? Ou então aqui o R2D2, né? E o C3PO, né? C3PO, eu acho, né? Não lembro, mas C3PO
do Guerra das Estrelas, né? Mas hoje isso aqui não hoje isso aqui existe, na verdade, isso aqui não está tão longe da realidade, né? Ou então os robôs humanoides, né? Robôs humanoides, né? Como o Asimo da Honda, né? E aqui os seus companheiros, né? Então, ou seja, ele tem aqui os robôs de estimação dele, né? Então, poxa, mas se a robótica é só isso mesmo? Não, robótica pode ser também aqui, por exemplo, um aspirador, né? Um aspirador, uma vassoura automática, isso aqui já existe, né? Ou então uma isca inteligente que atrai aí, ou então que explora aí o fundo do mar, ou então um próprio robô aqui que pode substituir o homem na exploração das águas profundas, né? Ainda não tão profundo, porque a pressão da água, da profundidade aí arrebenta aqui os sistemas, né? Mecânicos, robóticos, certo? Ou então aqui o explorador aqui de Marte, certo? Um drone terrestre, certo? Ou então os robôs industriais, né? Os seus braços mecânicos, fazendo aqui os trabalhos industriais. Robótica é só isso? Na verdade, robótica não é só isso, né? Robótica é tudo isso, na verdade, é tudo isso, né? Podemos chegar aqui, é possível, podemos chegar aqui. Já existem robôs humanoides realmente, já existem robôs, pessoal, que fazem movimentos com precisão humana, entendeu? Como de precisão humana, como da Dynamic Robot, da Dynamic, eu acho que é Dynamic Robot, né? Dynamic Robot Dynamic, que fica ali se eu não me engano, é Chicago, a sede dela. Então, ela faz robôs fantásticos. A gente vai passar alguns vídeos dela aí ao longo do nosso curso, nossa jornada. Mas não é só isso, né? Então, primeiro, robótica são máquinas, robôs são máquinas, certo? Então, a robótica é composta de máquinas, certo? Máquinas que realizam tarefas que envolvem movimento. Então, para ser considerado robótica, para ser considerado um robô, tem que ter movimento. Então, mesmo os da ficção, certo? Você vê que tem movimentos, ok? Os da ficção tem movimentos, não, nem tão ficção tem movimento, mas movimento, tem que ter um movimento, ok? Movimentação, certo? São máquinas com movimento. Todo aqui os braços robóticos, ok? E esses movimentos, eles agregam maior mobilidade, né? Eles dão maior mobilidade ao processo no qual eles estão inseridos, certo? E maior habilidade que outras máquinas tradicionais, certo? Ok? Aqui a gente não está falando nem só necessariamente do improvement, ou seja, de uma melhoria em relação ao ser humano, mas a gente está falando aqui numa melhoria, num update, né, num upgrade de movimentos, de tarefas de outras máquinas convencionais, certo? Então, ou seja, primeiro, robótica, né, são máquinas que realizam tarefas que envolvem movimentos, né, com maior mobilidade que as máquinas tradicionais, certo? Isso aqui é fundamental, pessoal. São comandadas por computador, todo e qualquer robô, mesmo que ele seja um robô autônomo, certo? Mesmo que ele seja um robô da ficção, como aqui o Schwarzenegger, né? E que veio lá do futuro, né? Como o Robocop, né? Eles são controlados por computador, certo? Esses robozinhos são controlados por computador, né? O nosso amigo Asimo e seus pets, os seus cyber pets são controlados por computador, certo? Os nossos drones aquáticos, terrestres, aéreos são controlados por computador, ok? Os nossos braços mecânicos são controlados por computador, certo? E outra característica fundamental, são programáveis, máquinas programáveis, ok? Possuem comunicação com o meio, tem que possuir tato, certo? Tato, então, ou seja, ele reconhece objetos através do tato, ok?
O manipulador, quando ele pega, ele precisa reconhecer aquele objeto, certo? Visão computacional, através de visão computacional, de câmeras, de sensores, de sonares, ok? Então, ou seja, o robô ele precisa sentir, reconhecer o meio, ok? Esse é um robô e ele tem proximidade, sensor de proximidade, ou seja, ele sabe através de sensores até onde ele pode alcançar, qual é o limite de alcance dele, ok? E capacidade de autoprogramação, de robôs atuais, né? Que é a aprendizagem de máquina, certa inteligência do robô, tem inteligência. Então, ou seja, o robô, como nós vimos aqui, ele não é só robô, certo? Não é só um robô. Então, eles são máquinas que realizam tarefas que envolvem movimentos, certo? Movimentos complexos, móveis, rápidos, ágeis, ok? Tem que ser comandado por computador, são programáveis, possuem comunicação com o meio, né? Através de tato, visão e proximidade, e capacidade de autoprogramação. Se tem essa característica, é o robô. Nós estamos falando de robótica, não necessariamente aí uma máquina, né? Robotizada ali, certo? Como Robocop, o Exterminador do Futuro e outras, certo? Ok? Então, aí aqui, partindo aqui para o nosso foco vai ser a robótica industrial, né? Robótica industrial. Então, são máquinas que realizam movimentos, então, ou seja, o braço mecânico ele realiza todo o movimento, certo? Vários tipos de movimentos, aí nós vamos estudar, né? Que as máquinas são classificadas pelos movimentos que ela faz, certo? Perdão, queridos. Elas são comandadas por computador, elas são programáveis, certo? E elas têm comunicação com o meio, ok? No caso aqui, a comunicação com o meio de um braço robótico desse aqui é o atuador, os atuadores aqui, certo? E o atuador pode ser garra, câmera, certo? Tem comunicação com o meio, ok? Sucção, certo? Beleza, pessoal? Muito top isso aqui, né? Muito top. Então, aí a robótica foi avançando, aí é que existe a robótica colaborativa, né? Onde a gente pode fazer uma programação através do tablet, né? A interação dela aqui, ela é móvel, certo? Através do tablet. Existem os robôs colaborativos que não necessariamente substituem, né, o operador, mas eles colaboram com o operador, ok? Fazendo ali atividades, né? Atividades que seria degradante para o ser humano, convenhamos, existem atividades degradantes para o ser humano, né? E aí aqui fica mais uma questão filosófica, são duas coisas, pessoal. Um robô, por mais profundo que sejam as redes neurais, né, para nós fazermos a aprendizagem de máquina dele, né, por mais sensores que ele tenha para capturar, para ter sensibilidade no meio, né, o robô nunca vai ter a cognição humana, nunca vai ter a cognição humana, a capacidade de decisão do ser humano. É claro que ele tem, por exemplo, mais agilidade, mais força que o ser humano, né? Maior capacidade de armazenamento de informações. E por mais inteligente que seja, né, como eu falei, por mais profundo que seja a rede neurais da aprendizagem de máquina dele, né, existe, pega aí, por mais que ele tenha um algoritmo, né, muito especializado, né, de deep learning, né, mas ele nunca vai ter a cognição humana, né, na hora de tomar uma decisão, muitas vezes, ele toma a decisão naquilo que está sendo programado, naquilo que ele foi programado para aprender, né, mas a cognição ali, aquela questão da decisão humana, um robô nunca vai ter, o tato humano nunca vai ter, certo? E aí resolve-se isso como? Com a evolução dos robôs, né, com o ser humano, ele pode ali fazer essa interface com o robô, né?
essa operação com o robô, ok? E aí, com isso, pensando nisso, continuando a nossa filosofia, eu diria que que um robô nunca vai substituir o ser humano 100%, né? Só que ele vai tirar, e já tem tirado ao longo das décadas, né? Ao longo aí dessa... Vamos voltar um pouquinho aqui. Ao longo aqui principalmente aqui dessas décadas aqui, né? Se a gente for filosofar ainda mais ao longo de todos esses séculos, né? Ao longo de todos esses séculos, desde a primeira Revolução Industrial, os empregos aí têm reduzido muito, né? Mas o que acontece? O que precisa, você cada vez mais você precisa se especializar, né? Porque, por exemplo, qual vai ser a demanda agora? A demanda agora vai ser programar robô, né? Para você manipular, por exemplo, esse interfaceador aqui, né? Você precisa ser especializado, você precisa ser especializado em robótica, conhecer, e ter o conhecimento e a formação para uma programação, né, em robótica. E aí, atrás daqui tem o quê? Tem os engenheiros, né? Tem os tecnólogos, né? Tem os mecatrônicos, tem os eletrônicos, tem a galera de informática, da programação, né? Que faz o desenvolvimento do robô, né? Que faz a programação do tablet, né? Então, ou seja, é especialização. Na verdade, a robótica, ela acaba que pressionando o ser humano para se especializar cada vez mais, ok? Se especializar cada vez mais, e a robótica ela tem um amplo campo. A gente vai ver aqui o fim desse capítulo, né? Que a gente não vai ainda terminar essa gravação de hoje, mas dando continuidade nesse capítulo, a gente vai ver algumas aplicações, campos de aplicação da robótica, que na verdade abrange tudo hoje, né? E aí, já fazendo um adendo aqui, né, esse bracinho mecânico aqui, né, esse controlado aqui por um joystick, né, a gente tem que combinar aqui o nosso projeto, né, que a gente vai fazer alguns trabalhos práticos, a gente vai fazer aqui, trabalhar provavelmente com Arduino, tá? E aí, isso que a gente tem que combinar é o seguinte, né, mas aí a gente combina isso numa aula síncrona, como eu quero conversar com vocês, né, se a gente adquire o Arduino, no caso da gente, que eu falo a vocês, né, e trabalha remoto, 100% remoto, ou se a gente vai lá para o IFAM no laboratório, né, para fazer o nosso projeto lá. Mas aí tem toda a restrição do tempo ali, né, que a gente vai fazer. Mas a gente combina isso aí, a gente conversa depois, tá? Ok? Mas já adiantando, a gente vai fazer um projetinho, que inclusive é um projeto muito parecido com esse aqui que nós estamos vendo aqui, um manipulador, né, um manipulador mecânico, controlado por um Arduino ou uma outra placa, né, Raspberry ou outra placa aí, né, e fazer alguns movimentos, certo? Então, um dos nossos projetos. E a gente vai terminar a nossa aula de hoje aqui com a estrutura de máquinas, certo? Existem máquinas, certo? Autônomas e não autônomas, ok? Então, a máquina, ela pode ser não autônoma. Perfeito. Existe máquina não autônoma, professor? Existe máquina não autônoma. Não controlada por computador, então máquinas não autônomas, ok? Então, e ela para por aqui, ela faz a função dela ali, ela não tem mais ramificação. E aí existem as máquinas automáticas, né? As máquinas não automáticas e as máquinas automáticas. Toda máquina automática, ela é um robô? Não. Porque para ser um robô, ela tem que atender todas essas especificações. Ela tem que ser comandada por computador automática, certo? E ela tem que ser o quê? Programável, ok? Ah, professor, que legal. Então, é uma máquina automática, ela é não programável? Não programável, beleza. Então, ela é uma máquina que é automática, que é não programável, feita a função dela, beleza? É automática, mas ela não é programável, ela só faz ali aquela função, né? Mas eu não consigo programar aquela máquina, ok? Aquele movimento ali, não consigo programar. Um eixo XZ, por exemplo, não programável, que só tem aquela função ali, eu não consigo programar, né? Mas eu não tenho necessidade de programação, né? Daquele movimento, eu mando para ele aquele movimento e ele fica fazendo só ali aquele movimento, né? De leva, de avanço, né? E recuo, avanço e recuo, avanço e recuo, avanço e recuo. Certo? Coloquei uma vez, embarquei, pronto, já foi, entendeu? Então,
Então, essa máquina automática não programável, ótimo. Agora, existem as máquinas programáveis. Essas máquinas programáveis, elas são robôs. Okay? Então, ou seja, é uma máquina que é automática, é controlada por computador, e que ela é programável. Se ela é programável, ela tem. O que mais que ela tem que ter? Tem que ter movimentos, né? Aí ela pode ser o quê? Manipuladores, exploradores, máquinas de ferramentas, máquinas de uso geral. Então, existem esses tipos de robô, okay? Robôs manipuladores, exploradores, pode ser máquinas de ferramentas, e podem ser robôs de uso geral, e tudo isso nós vamos estudar no nosso curso, ok, pessoal? Então, hoje foi uma breve introdução, a gente fica por aqui, e foi bom também, né, para a gente já se já nos conhecermos, mesmo que de maneira ainda virtual, certo? E aí a gente vai continuar e o nosso dei uma em cima daquilo que foi estudado hoje, dei uma aprofundada, certo? Nunca fiquem, pessoal, só com o que foi dado no slide, tá? Então, aprofundem o estudo de vocês. Assim, né? Robótica, ele tem uns conceitos meio embaçados aqui, principalmente a parte da dinâmica, da cinemática, ok? A gente vai tentar abstrair ao máximo esses conceitos, tá? Com quê? Com projetos, ok? Com projetos, com trabalhos, certo? Com pesquisas. Então, aí por isso que seria fundamental aí a participação efetiva dos senhores, certo? Nos projetos, ok? Mas isso aí a gente vai combinando, como eu falei, as aulas síncronas. Aquela relação 90-10, né? A maior parte ela é síncrona, ela é remota e assíncrona, tá? Mas a parte síncrona que eu coloquei ali, 10%, ela é bem mais que 10%, ok? E aí vai ser agregada com uma parte ali presencial, que eu vou precisar levar os senhores, né, no laboratório, ou esse laboratório vai ser virtual, certo? Com as ferramentas que nós temos, mas como eu falei, isso aí a gente combina, certo? Na quarta-feira agora, que é a nossa próxima aula, ainda vai ser assíncrona, vai ter já a continuação aqui dessa aula gravada, certo? Mesmo que eu mande para vocês o arquivo atualizado da aula, mas aí em seguida eu faço a gravação, certo? Beleza? E a ideia é que já na próxima aula a gente finalize esse capítulo 1, que é o capítulo da introdução dos conceitos básicos, ok? E aí sempre ao final do capítulo tem uma listinha para os senhores fazerem, certo? E aí depois a gente já entra no capítulo 2, que é a parte do estudo do movimento dos robôs, que é assim. O que é movimento? Movimento é cinemática, né? Movimento é cinemática, né? Então tem uma cinemáticazinha de robôs, ok? E aí, em paralelo, a gente já vai colocando ali com os projetos, para movimentar um dronezinho terrestre, certo? Para frente, para trás, ali. E aí a gente vai vendo aí ao longo das aulas, ok? A ideia é a gente fazer aí um projeto e ir incrementando ele conforme a gente vai avançando na teoria. Porém, como eu falei, né, a gente vai tentar abstrair ao máximo a teoria, né, com projetos e com pesquisas. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula. Até mais. Um grande abraço. Deixa eu terminar aqui de gravar.